Fala aí, futura aprovada, tudo bem? Prof. Jéssica Fina na área. E é o seguinte, a aula de hoje vai falar sobre urbanização. A gente já tem falado bastante sobre urbanização. Eu tenho dado vários exemplos de urbanização, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre urbanização brasileira, apesar de eu já ter dado ali uma grande pincelada, né, em urbanização brasileira nas últimas aulas. Sempre quando eu dava o exemplo ali, né, colocava o Brasil como exemplo para vocês, até mesmo porque esse é o maior foco da nossa prova, de fato falar sobre urbanização brasileira especificamente. Uma das grandes discussões que a gente teve inicialmente foi entender, né, alguns conceitos, e um dos conceitos que aqui, né, de fato, para o Brasil a gente precisa destacar é a diferença entre cidade e município. Mas, nesse caso, é só para a gente ter na mente que cidade e municípios, apesar de sinônimos, né, eles têm ali uma conceituação distinta, diferente, etc. E aí, nesse caso, a gente precisa conceituar, né, que de fato a gente tem cidade, que é o local onde está localizada a sede do município, e o município é a sede dos poderes municipais, executivos e legislativo, tá? Lembrando que quando a gente está falando do executivo municipal, a gente está falando da prefeitura, tá? Porque existe o poder executivo em diversas esferas. A esfera federal, que é o presidente, né, a presidência da república, né, no estado é o governador, né? E a gente tem o governo do estado, né? E a gente tem a sede dos poderes municipais executivos, que é a prefeitura, tá? E legislativo, a Câmara dos Vereadores, né? E etc. Então, quando a gente está falando da palavra município em si, a gente está falando de um conceito que é administrativo, tá? Então, muitas vezes a gente vai usar uma e outra, mas no caso, especificamente, a gente vai tomar aqui como sinônimos, mas eu preciso que vocês tenham ali destrinchado especificamente na cabeça de vocês a diferença de um e de outro, tá? A gente sabe que o município é a menor divisão administrativa que a gente tem do nosso país, do nosso território. O Brasil possui 5.572 municípios. Lembrando que muitas vezes a formação de um município ele é dado por, né, a organização administrativa do próprio estado, de uma demanda interna, de emancipação, etc. Então, a gente pode estar criando sempre municípios novos. A gente tem um Distrito Federal, um Distrito Estadual, que é o Arquipélago de Fernando de Noronha, que pertence ali a Pernambuco, tá? No Brasil, o IBGE considera a população urbana as pessoas que residem no interior do perímetro urbano de cada município. Eu também já trouxe uma discussão para vocês, né? Que quando a gente está falando sobre o conceito de urbanização, pode ser que o Brasil, a partir do IBGE, a gente tem um dado ali de urbanização no Brasil, mas levando em consideração, né, conceitos de outros lugares, a gente tem diferente, né? Um pouquinho urbanização menor, mas é fato. O Brasil é um país urbano. Nós somos um país urbano desde 1970, mais ou menos, né, da década de 70. Quando o Brasil passa a ser urbano, a gente tem um processo de urbanização muito forte. A complexificação da urbanização do Brasil vai ficando muito forte e a gente vai sofrendo um processo de metropolização também muito intenso, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre a metropolização do Brasil especificamente. Se os vetores de urbanização, ele é êxodo rural e industrialização, no Brasil também vai ser, apesar de a gente ter que olhar para cada região de forma diferente, a urbanização de cada região de forma diferente, tá? Então, quando a gente fala que o processo de urbanização, ele tem ali vetores de industrialização e êxodo rural, de fato, né, a industrialização e êxodo rural, ele vai levar a urbanização do Brasil, mas, por exemplo, na região centro-oeste. A região centro-oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil. E a segunda região mais urbanizada do Brasil, não por causa de êxodo rural e industrialização, mas sim por causa de uma dinâmica do próprio governo federal, né, lá na época do JK, que fez Brasília. Então, isso a gente vai ter ali um boom da indústria civil, né, a gente tem formação de novas cidades no meio do coração do Brasil. Então, a industrialização ali não ocorreu. E o êxodo rural foi muito menor, tá? Tudo bem que tá ali, o centro-oeste é uma área de agronegócio utiliza pouca mão de obra, né? Principalmente uma mão de obra mais barata, então as pessoas vão ir morar nas cidades. Mas no caso, tem ali uma dinâmica associada ao governo federal mesmo, tá? Mas, de uma certa maneira, quando a gente fala do Sudeste, principalmente, né, porque é a região mais industrial que nós temos, a gente tem industrialização na década de 30, 40, trazendo essa população, tornando a cidade mais atrativa, né, porque está gerando emprego. E ali na década de 60 a gente tem a Revolução Verde, né, a mecanização dos campos do Brasil, que vai expulsar a população ali. Então a gente vai ter um boom mesmo da urbanização. Então, de fato, quando a gente olha para os grandes fenômenos de urbanização no Brasil, está ligado à industrialização e êxodo rural, apesar de cada região
ter tido ali o fenômeno de urbanização ligado a mecanismos, né, distintos. Show? E aí aqui a gente tem um gráfico mostrando como que foi a urbanização brasileira, lembrando que urbanização é um fenômeno demográfico, então a gente vai ter que avaliar através, né, da população rural e urbana. Então, por exemplo, na década de 40, a gente tinha muito mais população rural do que população urbana. E ali, né, como eu falei para vocês, a gente vai ter entre a década de 60 e 70, ligado à mecanização dos campos, Revolução Verde, uma mudança. Então, na década de 70, o Brasil já se torna um país urbano, tá? O Brasil. Então, a gente tem ali a população urbana ultrapassando a população rural, tá? E aí, ó, a gente tem cada vez mais pessoas vivendo em áreas urbanas. Até mesmo porque, gente, a população ela vai chegando, a cidade vai crescendo e muitas vezes a gente vai refuncionalizando áreas que eram rurais e elas vão passar a ser áreas urbanas, tá? Então tem tido muita refuncionalização e a partir ali de 2010 a gente tem tido um novo momento causado por fenômenos que começam na década de 90. Então, nos últimos 30 anos, pelo menos, a gente tem visto um movimento das pessoas deixarem de viver nas grandes metrópoles e irem viver nas cidades médias. Mas mesmo assim, elas ainda estão vivendo em cidades, tá? Ou seja, a urbanização ela ainda acontece. A metropolização ela ainda acontece, apesar da gente ver um processo de desmetropolização, tá? Então as pessoas ainda estão chegando nas áreas rurais. Aqui, né, para ficar melhor para vocês verem, a urbanização brasileira, ela foi uma urbanização ligada, né, ao êxodo rural, à saída das pessoas do campo para a cidade, à industrialização, mas ela aconteceu de forma muito, muito rápida, tá? Nesse quesito, especificamente, vai ser uma urbanização rápida, anômala, desintegrada, tá? Desestruturada, porque simplesmente as pessoas vieram chegando, né? Só chegaram. Né? E a gente não tinha uma cidade que estava preparada para receber todas essas pessoas. Aqui, novamente, a gente vai ver uma proporção de mudança, né? Em 1960, 45% da população era urbana e em 1970 a gente tinha 56%. Já então é a mudança no momento em que o Brasil se torna urbanizado. Então a gente começa um processo de urbanização em 1940 e em 1970 a gente já é um país urbano. Então foi muito, muito rápido, tá? E de uma certa maneira, obviamente que se está ligado à industrialização, a gente vai ter a formação de um mercado interno. E essa formação desse mercado interno vai exigir, né, um país urbano, industrial, tá? Aqui, pontos que eu já tinha discutido com vocês. Os critérios que definem a população urbana não são universais. Então, países aí da OCDE, eles classificam a urbanização, uma localidade urbana, como uma área que tem mais de 150 habitantes por quilômetros quadrados. Então, por exemplo, isso se a gente fosse olhar o Brasil como um todo, o Brasil nem seria considerado um país urbano, tá? Já que a gente tem, né, um país muito grande em termos territoriais. E apesar de ter muita gente, muitos indivíduos, muita população absoluta, né, a gente tem uma área muito grande, então a gente tem uma densidade demográfica mais baixa, tá? Isso aqui é uma densidade demográfica bem alta. Obviamente, né, por exemplo, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente tem densidades demográficas altíssimas, para São Paulo, para o Sudeste em geral, né? Outros países vão olhar mais para critérios funcionais, ver ali de infraestrutura e equipamentos coletivos, então se ter isso bem estruturado vai ser considerado uma localidade urbana, mas no Brasil, pelo IBGE, a população urbana é toda aquela que reside na sede do município ou distritos e demais áreas definidas como urbanas pela legislação municipal, tá? Então, nesse quesito aí que a gente pode ter uma diferenciação do que é a urbanização, mas de uma maneira geral, vamos classificar como urbano a partir da década de 70, tá? Então, só que assim, um ponto importante o Brasil se torna urbano a partir da década de 70, mas já desde a década de 50, a região sudeste, que é a região mais urbanizada do Brasil, ela já é urbana desde a década de 50. E por que, né? Isso aqui reflexos do processo de industrialização, reflexo do processo de industrialização. E o processo de industrialização, ele traz pra gente um contexto muito específico de modernização econômica, tá? E essa modernização econômica, ela vai evoluir ainda mais quando a gente chega ali na década de 60, 70,
onde a gente passa a ter uma transformação no campo, tá? Aqui trouxe para vocês taxas de urbanização associado, né, aos municípios, então a gente consegue perceber que ainda tem municípios que são bastante duais em termos de ruralização e urbanização. Então aqui a gente tem Pará, Maranhão, tá? Então a gente consegue ver, por exemplo, que nós temos alguns estados que ainda são mais rurais do que outros, né? Mais rurais do que urbanos. Obviamente, em grande parte, a gente tem que o Rio de Janeiro extremamente urbano. Aqui em Minas Gerais, aqui em São Paulo, região sudeste, a região sul é bastante urbanizada, região centro-oeste, né? A região centro-oeste, a gente tem Brasília aqui, né? Quase 100% urbana, tá? E a gente consegue perceber que as menores taxas de urbanização, de fato, vão ser da região norte e da região nordeste, tá? Então, a gente consegue olhar para esse mapa aqui, olhar para os gráficos, né? Um gráfico de pizza, e ver como que são divididos, né? Então é isso. Show? Essa elevada participação expressa um estágio avançado de modernização econômica. Então, essa ideia de que a gente tem estados muito urbanizados, com profunda transformação da economia rural e surbanização da agropecuária à indústria, tá? Bem, um ponto importante é que quando a gente começou a ter quando a gente passou a ter uma urbanização muito forte, uma urbanização muito avançada, a gente começou a ter a complexificação de fenômenos, né, de urbanização. E um deles é a metropolização. Então, a gente vai dar foco em algumas cidades. E a gente precisa, então, entender que a complexificação dessa metropolização, dessa urbanização, vai gerar para a gente as regiões metropolitanas, que eu já tinha conversado com vocês. É um conceito extremamente importante quando a gente olha para Brasil, tá? Então, regiões metropolitanas é um conjunto de municípios contíguos, integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura em comum. Ele vai surgir como uma unidade administrativa, né? A ideia de formar o conceito de região metropolitana é para que a gente tenha um planejamento urbano melhor das metrópoles, porque muitas vezes os desafios e as demandas que nós temos da cidade central, ela é importada dos municípios próximos a ele, até mesmo porque num processo de urbanização muito rápido, né, a cidade central ela vai se conurbando com as outras cidades, com os outros municípios próximos a ele, tá? Então a gente vai formar esse conceito de região metropolitana na década de 70, tá? Então ela vai surgir ali como uma lei complementar em 1973, como um reconhecimento dos desafios gerados pelo processo de conurbação, tá? Então a metropolização ela foi muito forte. Então foi uma metropolização muito, muito forte e que acabou conurbando as cidades, né, ao redor da cidade central a elas, né? Então são estruturas territoriais especiais, tá? E eles são formados pelas principais cidades do país e pelas aglomerações elas conurbadas, tá? Tá escrito conturbadas aqui, mas é conurbadas. Então é importante a gente pensar na região metropolitana como um resultado do processo de metropolização do Brasil. Aqui vem mostrando pra gente as principais regiões metropolitanas, além de regiões metropolitanas, que são regiões, né, são um conjunto de municípios ligados a uma cidade central, são contíguos, né, geograficamente próximos. A gente ainda, em volta da região metropolitana, a gente vai ter uma coisa chamada de colar metropolitano, que seria ali, né, a área onde eu tenho o crescimento dessa região metropolitana. Essa região metropolitana ela pode estar em crescimento o tempo inteiro, tá? Então a gente consegue ver, ó, nesse marronzinho mais escuro, que existe um colar metropolitano, um entorno metropolitano, que é uma área de expansão da região metropolitana, que está ali envolvendo a região metropolitana, os desafios e as demandas, mas não faz parte de fato da região metropolitana, já que é uma estrutura territorial especial, né? Está ligado a uma lei complementar, então os municípios estão ligados a ela, estão dentro dessa lei, ela é organizada, né, por lei, por legislação especial. E é isso, né? Quando começou, quem cuidava das regiões metropolitanas do Brasil era o governo federal e hoje ela faz parte, né, da análise de cuidado do Estado, ok? E a gente tem as redes, também já tinha explicado para vocês que redes ou reis, né? As redes
são regiões integradas de desenvolvimento, tá? Então, as redes aqui é o mais comum de aparecer. São regiões metropolitanas, mas a gente vai ter municípios ali que fazem parte de outro estado. Então, a mais comum que a gente tem, que é a rede do Distrito Federal, a gente consegue perceber, por exemplo, né, que a gente tem região metropolitana dentro de Goiás, mas a gente tem essa parte aqui mais noroeste de Minas Gerais ligadas e conurbadas ao Distrito Federal, tá? A gente consegue ver aqui também, por exemplo, a rede de Petrolinas Juazeiro, também, então a gente tem ali ligado a Bahia, Pernambuco e etc, tá? E algumas aglomerações urbanas, a gente tem uma forte população ali, então muitas vezes tem mais de 1 milhão de habitantes, eu tenho uma população absoluta alta, mas que não faz parte da região metropolitana em si, ou não é uma metrópole em si, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, novo, né, que é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. São Gonçalo faz parte da região metropolitana do Rio, mas não é uma metrópole, tem 1 milhão de habitantes, né, que seria ali o número mínimo. Tipo, é metrópole, 1 milhão de habitantes. Tem no mínimo 1 milhão de habitantes. Tem 1 milhão de habitantes, mas não tem ali as outras características para ser considerada uma região, para ser considerada uma cidade central, por exemplo, para ser considerada uma cidade, uma metrópole, tá? Mas é uma aglomeração urbana muito forte, tá? Então, a gente viu aí que, de fato, a criação da região metropolitana era fornecer um quadro administrativo adequado para o planejamento urbano das metrópoles. Várias cidades, elas surgem de certa maneira, elas surgem pra gente espontaneamente, ligados ao histórico de desenvolvimento do território brasileiro. A gente tem cidades antes do processo de urbanização do Brasil, tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai tendo ciclos econômicos, esses ciclos econômicos, eles vão formando cidades, vão formando, na verdade, núcleos urbanos, tá? Mas o fenômeno de urbanização, ele é um fenômeno novo, ele é um fenômeno do século XX. Muitas das cidades brasileiras que são pretéritas ao fenômeno de urbanização, elas estão ligadas a um ciclo econômico do Brasil. Então, por exemplo, a gente vai ter várias cidades, né, no Nordeste ligado ao ciclo da cana. A gente tem cidades auríferas em Minas Gerais, Ouro Preto, Ouro Branco, Mariana, São João del Rei, Tiradentes. Então, já são núcleos urbanos desenvolvidos já no século XVIII, século XIX. Devido ao ciclo do ouro. Rio de Janeiro, né, que se torna a capital do Brasil por causa do ciclo do ouro. São Paulo com a questão do ciclo do café, tá? Então, a gente já tem núcleos urbanos, isso é um ponto importante, a gente já tem núcleos urbanos organizados no Brasil antes do processo de urbanização. Quando a gente começa a falar sobre urbanização, a gente está falando de fenômenos, como um fenômeno que atinge todo o Brasil, que vai, de uma certa maneira, se organizando através de mecanismos específicos. E um outro ponto que a gente também tem é que, além das cidades espontâneas, que se ligam aos ciclos econômicos, a gente tem cidades planejadas, tá? Então, eu coloquei aqui algumas cidades planejadas para vocês. Teresina, em 1851, Aracaju, em 1858, BH, em 1898, Goiânia, em 1937, Brasília, né, a mais conhecida pela gente, em 1960, são cidades planejadas, organizadas, né? Por quê? A nossa urbanização foi muito rápida, então as cidades, elas em grande parte são espontâneas. Elas só foram nascendo ao receber essas pessoas, né, que muitas vezes vinham do Nordeste, que muitas vezes vinham da área rural, então foi nascendo, foi espontâneo, né? E a gente tem uma origem da cidade também muito ligado, né, além do ciclo econômico, né, um ponto que ele poderia estar ali servindo para, tá? Como assim? A gente tem cidades que elas têm funções. Então, eu tenho cidades que nascem de forma espontânea, mas elas nascem ali de forma espontânea para servir a uma função específica. Então, por exemplo, eu vou ter cidades religiosas, eu vou ter cidades que vão servir para a questão de defesa, para a questão de feitorias, para serem núcleos de colonização, para a mineração, como eu falei para vocês, tá? Então, a origem das cidades, elas podem ser espontâneas, naturais ou planejadas, tá? E cidades espontâneas ou naturais são cidades que surgiram de forma natural, né, sem planejamento. Então, aqui eu botei alguns exemplos, para feitorias, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Santa Cruz de Cabral, né, ligadas muitas vezes ali, né, áreas litorâneas,
de defesa, Fortaleza, Manaus, Natal, principalmente como uma área de defesa do território, tá feita ali de uma certa maneira pela metrópole, para defender o território brasileiro de incursões estrangeiras, missões religiosas, São Paulo, Guarapari, né? A gente tem cidades com funções religiosas até hoje, né? Então, cidades com funções históricas até hoje. Hoje a gente pode até pensar que houve até uma refuncionalização dessas funções. Então, tem ali Aparecida, que tem ali uma função religiosa, né? Ouro Preto, com uma função histórica, né? Mineração, Ouro Preto, Cuiabá, tá? Núcleo de colonização, entroncamentos ferroviários, né? Não ficou aqui de negrito, mas era também núcleo de colonização, Londrina, Blumenau, Caxias do Sul e etc, tá? Então, assim, quando a gente está falando sobre a origem da cidade, a gente precisa pensar nisso. O próprio Rio de Janeiro, o próprio São Paulo, como que eles surgem, né? Rio de Janeiro, ele surge ali como uma cidade para ser o entreposto de organização, administração, de gestão colonial, principalmente num período onde eu precisava trazer o ouro de Minas Gerais para que esse ouro fosse para Portugal. Então, a gente vai ter a organização nesses quesitos, tá? Também é um ponto que a gente pode encontrar na... Então, é isso. Então, a próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais dos conceitos, né, que a gente aprendeu aplicado ao Brasil. Vejo vocês numa próxima. Até mais.